Olá, meu nome é Daniel Lacerda Campos, sou professor de Biologia. Estou aqui com vocês hoje para falar sobre a aula 7, Invertebrados 1. Nessa aula, vamos discutir os filos poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios e moluscos. Vamos, que tem muito assunto para falarmos. Começar, os poríferos. O que a gente pode falar sobre os poríferos? Primeira coisa, os representantes são as esponjas. São os únicos animais que são parazoários. O que significa isso? São os únicos animais que não possuem tecidos verdadeiros. Tá? Consequentemente, eles não formam tecidos. Eles são exclusivamente aquáticos, são fixos e são filtradores. Sendo filtradores, são animais que dependem da circulação de água para todos os seus processos fisiológicos. Praticamente todos os seus processos fisiológicos dependem da água circular pelo animal. Bem, qual que é a principal célula dos poríferos? A principal célula é o coanóstomo, a célula típica desse animal. É uma célula flagelada que fica no interior do animal capturando alimento, fazendo digestão, promovendo a circulação de água no seu interior. Célula importantíssima, célula típica dos poríferos, não esquece isso não. Agora falando dos quinidários, quais os principais representantes? Nós temos as águas-vivas, as anêmonas e os corais. São alguns importantes representantes desse filo, desse nosso filo quinidário. Quais são as aquisições evolutivas dos quinidários em relação aos poríferos? Ou seja, o que surgiu nos quinidários que não tinha nos poríferos? Os tecidos verdadeiros. É o primeiro grupo a ter tecido verdadeiro. E, consequentemente, por isso eles são chamados de eumetazoários. Sendo eumetazoários, eles já possuem alguns tecidos. Entre esses tecidos, o sistema nervoso, ele representa um sistema nervoso difuso, onde as células são espalhadas ao longo do corpo do animal. E também é o primeiro grupo a ter uma cavidade digestória. Porífero não tem cavidade digestória, não esquece isso. Continuando, qual que é a célula típica dos quinidários? É a célula chamada de quinidócito. Essa célula é importante, porque é ela que queima. Você está lá na praia, de boa, encosta na água viva, queimou. Né? Por que queima? Porque você encostou nessa célula aqui chamada de quinidócito. É ela que causa a ardência, não esquece. Outra característica importante dos quinidários é a capacidade de realizar alternância de gerações. Nos quinidários existem duas formas corporais, a forma de pólipo e também a forma de medusa. Essas formas elas se alternam. Mas como assim? Como alternam? O pólipo ele consegue, de maneira assexuada, formar a medusa. E a medusa consegue, de forma sexuada, formar o pólipo. Então, essa alternância pólipo-medusa, medusa-pólipo, é o que a gente chama de alternância de gerações. E acompanha no cantinho aqui comigo. Olha aqui no cantinho. Dois quinidários não conseguem realizar alternância de geração. Eles não fazem alternância de gerações. São exatamente as anêmonas e os corais. Isso aqui é importante, tá? Nenhum desses dois fazem alternância de gerações. Em relação aos plateumintos, o que podemos falar sobre eles? Primeiro, que os seus representantes são as planárias, as tênias e esquistossomo. Planária é um plateuminto de vida livre, tá? Diferente da tênia e do esquistossomo, que são parasitas, inclusive parasitas do ser humano. Não estressa não, calma. Depois a gente vai ter uma aula só sobre as parasitoses. Bem, e quais as relações evolutivas dos plateumintos em relação aos quinidários? O que surgiu de novo nos plateumintos? É o primeiro grupo a ter 3 folhetos embrionários, e por isso são chamados de triblásticos. Ele apresenta ectoderme, endoderme e mesoderme. É o primeiro grupo a ter uma simetria bilateral, em que o corpo é dividido, ele pode ser dividido, ó, aqui, ó, olha aqui em mim, ó, dividiu 2 partes iguais, 2 partes semelhantes. É o primeiro grupo a ter esse tipo de simetria. E também é o primeiro grupo a ser cefalizado, ou seja, ter cefalização. É o primeiro grupo no qual as células nervosas e sensoriais vão se concentrar na região da cabeça do animal. Além disso, é neles que surge um sistema excretor. Já em relação aos nematóides, o que podemos falar sobre eles? Os representantes são as lombrigas e ancilóstomas. Lembrando que aqui nos nematóides existem nematóides de vida livre. Existem, aliás, muitos nematóides, a maioria deles são de vida livre. Nem todos são parasitas.
O que tem de novo os nematóides em relação aos plateumintos? O pseudoceloma, que é uma cavidade corporal, é o primeiro grupo a ter uma cavidade interna, a cavidade do corpo, e o tubo digestório completo. Significa isso que o animal tem boca e ânus, é o primeiro grupo a ter boca e ânus. Os outros animais não tinham ânus, normalmente só tinham boca, tirando o porífero que não tinha nada. Bem, em relação aos moluscos, os representantes são as lesmas, os caracóis, o polvo, a ostra e o náutilo, alguns bons representantes desses animais. Quais são as aquisições evolutivas? O que surge de novo nos moluscos que não tinha nos nematóides? O celoma verdadeiro é o primeiro grupo a ter uma cavidade corporal verdadeira, a gente chama isso de celoma, e é o primeiro grupo a ter os sistemas circulatório e o sistema respiratório. Algo não encontrado nos nematóides. Tá, mas o que significa? O que é essa diferença? Sistema circulatório? Os sistemas circulatórios nematóides eles podem ser aberto ou fechado, tá? Vai depender do grupo que você está analisando. E qual que é a vantagem disso? No sistema circulatório fechado, o metabolismo desses animais tende a ser maior. Então, por exemplo, polvo, lula e náutilos que têm sistema circulatório fechado, eles tendem a ter um metabolismo maior do que os que têm sistema circulatório aberto. Para acabar com essa aula, vamos falar um pouquinho de pérola. Sobre a pérola, é importante falar que é um mecanismo de defesa das ostras. Né? Quem realiza, quem forma as pérolas são as ostras, e isso nada mais é do que um mecanismo de defesa desse animal. Beleza? É isso que eu tinha para falar nessa aula para vocês. Espero que tenham gostado e valeu, garoto!